Record na Hora. Record na Hora, seja muito bem-vindo. Esta pode ser a semana decisiva no futuro de João Palhinha. O médio do Bayern Munique integra o estágio que o Bayern está a fazer perto de Munique, mas está em dúvida para a viagem à Ásia na digressão de pré-temporada. São por isso horas de incerteza para João Palhinha. Ele que foi visto hoje de manhã, de cara fechada, na chegada ao local do treino. Estamos a ver precisamente imagens desse momento. Cabisbaixo, o médio participou nos trabalhos com a presença de adeptos, mas já sabe que é uma questão de tempo até deixar o Bayern de Munique. Por isso, a data limite poderá ser o início da próxima fase da pré-época no clube alemão, já com a presença dos jogadores que estiveram no Campeonato do Mundo. Com o grupo completo, a presença de um jogador que está fora dos planos é um cenário altamente improvável. Atento, continua o Benfica, já sabemos, interessado em contratar João Palhinha e com a possibilidade de consegui-lo através de um empréstimo. Eu recordo que ontem, durante o dia de ontem, o diretor desportivo do Bayern Munique admitiu publicamente que João Palhinha está dispensado e está, por isso, livre para encontrar um novo clube. Continuamos a olhar para o mercado a envolver o Benfica. O Benfica que, segundo a imprensa internacional, estará perto de garantir Franco Mastantuono, extremo do Real Madrid. É com este tema que vamos começar hoje a conversa em estúdio neste Record na Hora. Eu estou na companhia do Bruno Fernandes, do Rafael Soares e do Sérgio Critinas. Sérgio, que detalhes temos, que informações temos sobre o Mastantuono? Parece-te que é um negócio que faz sentido, aqui com a particularidade de, segundo aquilo que conseguimos perceber, um dos argumentos para este possível negócio é o facto de Mastantuono ser não só extremo, mas poder ocupar várias zonas do ataque. Olá, boa noite. Eu acho que é um daqueles negócios que, em teoria, pode fazer algum sentido, isto é, o Benfica procura um jogador para essa posição, o Real Madrid não conta com Mastantuono, mas estamos a falar de um jogador que tem um salário alto, obviamente, e eu não sei até que ponto é que o Benfica tem pretensões de ser, de alguma forma, uma barriga de aluguer de um jogador que o Real Madrid pretende valorizar. Eu acredito que possa fazer sentido desde que o Benfica consiga algum tipo de garantias, como por exemplo com o João Duran, em que conseguiu uma cláusula de compra do passe. Mais perto do fim da janela de transferências pode fazer mais sentido, quando se ligar aquilo que eu costumo chamar o botão de pânico, de um lado e do outro, da parte do Real Madrid. Já percebemos que relativamente ao Real Madrid quer mesmo colocar Mastantuono. Claro. Aliás, já se falava disto em janeiro. Disso. E não faltam interessados, inclusive o River Plate já há as informações de que o River Plate gostava de o ter de volta. Não faltarão interessados. E, portanto, acho que é um nome que o Benfica deve levar em linha de conta, mas eu acredito que o Benfica procura algo que dê mais garantias de valorização. Pavlidis, por exemplo, que é um jogador que eu não ponho de parte a hipótese de aparecer uma proposta muito louca por Pavlidis até final do mercado. E achas que o Benfica também não, apesar de Mário Branco ter dito publicamente que Pavlidis não sai este verão? Não sai se ninguém oferecer um valor que seja absurdo, não é? E aquilo que já vimos no mercado, eu volto a dizer, os primeiros sinais deste mercado de transferências são de loucura completa. Sinceramente, olhamos para aquilo que tem sido os negócios da Inglaterra, já temos 4 ou 5 negócios acima dos 100 milhões de euros. Agora está o Yan Diomande também. Estamos a falar de uma série de jogadores que estamos em julho ainda e já estão a ser gastos rios de dinheiro em vários jogadores. E há sempre um efeito de cascata nestes negócios. Este dinheiro começa a ser gastado no topo da pirâmide e vai acabar por cair, vai chegar a Portugal. Alguns já chegou e acho que vai chegar muito dinheiro desse a Portugal. Indiretamente, com sucessivos negócios. E, portanto, acho que até a final do mercado, acho que o Benfica vai ter que ter muita paciência e perceber com o que é que pode contar. Bruno, parece-te que é efetivamente um jogo de paciência para os dois lados? Antes de mais, não diria que seja um jogo de paciência. Eu diria que Mastantuono poderá ser uma opção claramente para o Benfica versão 2026-2027. Mas eu aqui tenho que concordar com o Sérgio, porque diz que acho que também está dependente aqui de algumas variáveis, por exemplo, de Sheldrup. Acho que Mastantuono faz sentido caso Sheldrup, por exemplo, fique no Benfica, ou seja, um extremo que esteve no Mundial, que tem valorização, que mostra credenciais e que também promete rumo à nova época. Ou seja, Sheldrup ficando, eu acredito que o Benfica pudesse apostar naquele tal modelo, por exemplo, como o Sporting contratou Jesse Darien, naquele
modelo de, entre aspas, engordar para depois devolver à procedência. Eu acho que nessa perspectiva de Sheldrup ficar, poderia fazer sentido. O que é que podemos dizer sobre este argentino de 18 anos? Parece-me que o Real Madrid não conta muito com ele. Ele ganha muito dinheiro, é verdade, são 9,1 milhões de euros por temporada, brutos, ou seja, é um valor um bocadinho mais baixo em termos líquidos. Parece-me também um valor à mão. Temos informação de que são cerca de 3,5. Sim, 3,5, 4 milhões de euros. Parece que é um valor alcançável. Sim, parece um valor alcançável, mesmo que o Benfica não decida avançar e na eventualidade de partir para este negócio, decida não avançar para a totalidade deste pagamento, parece-me um valor completamente execuível. Mas lá está, acho que é um processo que o Benfica também vai perceber até que ponto é viável, vai depender dessa tal variável chamada Sheldrup. Para mim parece-me a grande definição para que o Benfica possa fazer um negócio também nestes moldes, neste molde de um empréstimo só para o jogador crescer. Portanto, lá está, vamos ver. Eu acho que também interessa ao Real Madrid que este futebolista que veio cheio de promessas da Argentina, do River Plate, possa também evoluir. Quero que o Benfica pode ser um bom ninho para isso, com proveito para o Benfica, independentemente de tudo o que se passou entre o Benfica e José Mourinho e das saídas a mal ou a bem. Acho que se o Benfica quiser pode ter em José Mourinho aqui um aliado para ter este craque argentino. Bruno, queria tocar precisamente nesse ponto, porque apesar de ser um jogador que o Benfica já acompanha desde há muito tempo, desde 2024, quando Márcio Antônio ainda jogava no River Plate, como tu mencionaste, agora trabalha, Rafael, com um treinador que os portugueses bem conhecem, José Mourinho. Achas que pode ser aqui um elemento importante a favor do Benfica? No caso de José Mourinho, duvido. Boa noite, antes de mais. Acho que tem mais que ver com a ligação entre Real Madrid e Benfica, que já fizeram negócios no passado. O Carreras foi transferido para o Real Madrid. O Obrador veio em sentido inverso. Agora a negociação também para José Mourinho e para o Real Madrid. Acho que tem mais que ver com aquilo que o Real Madrid projeta para o jogador. Se sente que o Benfica pode ser uma boa rampa para o Márcio Antônio ganhar ritmo, ganhar qualidade, crescer, numa altura em que é importante na fase da carreira dele jogar. Agora tenho muitas dúvidas. Enfim, esta é uma notícia que não temos todos os dados, sobretudo quais seriam os moldes de negócio. Que taxa de empréstimo o Benfica pagaria, se haveria uma opção de compra. Incluir uma opção de compra ou não? Sim, eu acho... de o plano. O Bruno há pouco dizia que, ficando Sheldrup, faz sentido que venha Márcio Antônio para engordar, não é? Que é uma expressão que temos utilizado aqui no programa. O Márcio Antônio, sendo um jogador de qualidade, pode jogar em duas posições, a extremo direito e nas costas da ponta de lança. Até porque foi aí que o Benfica o descobriu, digamos, na altura quando se começou a falar de Márcio Antônio para o Benfica em 2024, e, portanto, seria até mais para atuar nessas e portanto zonas. Eu preciso perceber em que moldes seria feito o negócio. Acho que um empréstimo sem opção de compra não faz sentido nenhum, ia estar a valorizar um jogador para outro clube. Depois também tinha de perceber que tipo de impacto é esperado para o jogador na equipa, qual é a posição certa para ele no entendimento da equipa técnica do Benfica e que ativo do Benfica ia tapar, ou se algum ativo do Benfica vai sair. Porque podendo jogar nestas duas posições... Já sabemos que o Luquebacchio até comprou casa em Portugal. Comprou casa, não é? Comprou casa. Há Prestiani e Luquebacchio para a direita e hoje já demos uma notícia importante sobre o Prestiani. Sim. Pode jogar a 10, onde joga Sudakov, que pelos vistos ia ser uma aposta do Marco Silva, e joga Rafa, que também ficará no Benfica, não há grandes dúvidas sobre isso. Portanto, não vejo estas duas posições como propriamente prioridade no Benfica. E o Márcio Antônio a vir com um plano para jogar. Acho que o Benfica não ia buscá-lo para ficar sempre no banco. Ia sempre poder tapar alguém importante, ia tapar o Prestiani nesta altura, também se calhar não faz muito sentido. E, portanto, havendo aqui um empréstimo sem opção de compra, o Benfica ia estar a valorizar um jogador para outro clube. Portanto, seria importante perceber os moldes de um negócio. Se houvesse uma opção de compra, seria... Eu creio que o salário é um problema que eu acho dificilmente pode ser ultrapassado também. Acho que o salário de Márcio Antônio é totalmente fora daquilo que o Benfica pode pagar, sobretudo por um jogador que não tem nenhuma perspectiva ou que, à partida, não é uma aposta do clube. Os tais 3,5 líquidos, parece que é um valor... Acho que é demasiado alto por um jogador que é emprestado, que está emprestado. Sim, 18 anos também. 18 anos. Aliás, o Benfica, fazendo as contas àquilo que pagou, que vai...
O José Mourinho ainda Os ajudou. milhões geram sim, sempre aqui uma conversa Ou seja, tirou muito a engraçada Champions, entre É um nós. grande negócio. Tirou com uma mão, mas deu com a Tirou com outra. uma mão, assim. mas deu com a outra. Quase isso. E acho que é. Acho que Estamos a brincar. as reações com o Real Madrid, até por ter havido muito respeito institucional, até desde, por exemplo, da transferência de Carreras, a forma como Florentino Pérez falou sempre do Benfica, com um respeito muito grande institucional, e eu creio que não há nenhum problema entre clubes. Aliás, creio que não há Isso disse-o certeza. antes de toda a novela José Mourinho. Sim, mas a novela José Mourinho, havendo algumas feridas abertas, não foi com o Real Madrid. Acho que foi muito mais com quem estava cá a dizer que 99% de hipótese ia ficar quando já tinha tudo fechado com o Real Madrid nessa altura. Portanto, acho que as feridas não são propriamente com o clube, com o Real Madrid, que ficou em silêncio o tempo todo, mais com o treinador que foi prometendo ou alimentando uma novela da permanência quando sabia que isso não ia acontecer. Rafael, reagias ao que dizia o Sérgio sobre José Mourinho. Como é que olhas para esta hipótese? Vês, por exemplo, Mourinho aconselhar o Benfica a Marco Até vejo, porque de facto há muitos jogadores que os clubes portugueses normalmente são importantes como rampa de lançamento para os jogadores crescerem e depois afirmarem-se ao mais alto nível. Portanto, eu não vejo porque não. José Mourinho quer, sobretudo, que o seu jogador cresça. Claro. E se vir o Benfica como um contexto ideal para o jogador crescer, ótimo. Por exemplo, se calhar não aconselharia o Benfica do ano passado, porque acho que mais tanto ano nem é propriamente um jogador cujo perfil fosse agradar a José Mourinho. Mas acho que independentemente da relação estar ou não beliscada, acho que José Mourinho, a prioridade dele nesta altura é ver o seu jogador crescer, se sentir que é um patamar perfeito para o mais tanto ano. Acho que não vejo José Mourinho com esse rancor ao Benfica, até porque não tem de o ter. Foi uma rampa para ele ir para o Real Madrid. E mesmo convidar-te a... Não, até porque acho que aqui às vezes já parece-me que existe aqui um bocadinho o estigma de ver os jogadores virem para Portugal e virem só por uma época de empréstimo sem opção de compra. Isso é o que é. Se o clube conseguir tirar rendimento desportivo, por exemplo, o Sporting, se conseguir tirar rendimento desportivo de Jess Derry, se o Jess Derry for importante, por exemplo, à conquista de um título, já está a contribuir provavelmente com milhões para um eventual apuramento para a próxima Liga dos Campeões, independentemente de não ficar. Ou seja, o Sporting aceitou as condições que lhe foram também oferecidas pelo Chelsea. Olhando para Mastantuono, acho que nesse modelo, ou seja, no modelo de ficar só um ano, mas percebendo o Benfica que pode tirar proveito desportivo do jogador, também eu não vejo porque não. Acho que às vezes cria-se o estigma, mesmo por Portugal ser um mercado de nível secundário, que esses negócios quase que são um desprimor para os clubes que os fazem. Eu claramente não vejo isso assim. Por exemplo, o Sporting aceitou, depois de vender o Kane, ficar com o jogador outra vez a prazo e por exemplo, não conseguiu tirar o rendimento total. O jogador também esteve lesionado, mas isso também faz um bocadinho parte do sítio onde nos colocamos neste momento. Outro possível negócio a envolver o Benfica, porque a imprensa desportiva checa adianta que o Benfica vai fazer chegar ao Slavia de Praga uma proposta na ordem dos 12 milhões de euros por Chalopek. Segundo as informações que circulam na imprensa internacional, a direção liderada por Rui Costa já terá mesmo uma proposta concreta que deverá ser prontamente rejeitada, uma vez que o Praga avalia o passe desta jovem promessa em cerca de 16,5 milhões de euros. O defesa central de 22 anos esteve no Campeonato do Mundo e tem muito mercado. O Benfica não está sozinho, por isso, nesta corrida. A Chalopek estará referenciado por clubes como o Milan, a Roma, o Hull City e Hamburgo. 3 anos depois, o Benfica volta a Praga. Eu recordo que o Benfica já contratou Jurasek no verão de 2023, proveniente precisamente do Slavia de Praga, por cerca de 14 milhões de euros na altura por este lateral. Sérgio, o Benfica, que já negociou recentemente com o Slavia, parece-te que é possível que este negócio aconteça? Faz sentido? Está com ar disso, não é? Está com ar. Está com ar disso. O Chalopek... O nome é engraçado. O Chalopek... eu só não tenho tinha ainda visto algumas desta dúvidas por uma razão. O Chalopek está num clube onde o Benfica já contratou 2 laterais em anos recentes. Um resultou, que foi Bá, o outro é um jogador que, de alguma forma, tem um simbolismo até... É um sinónimo de fracasso. Muitas vezes é usado, e nesta semana ouvimos o Pedro Sousa a usar o nome de Jurasek
para falar de outro jogador do Benfica. E, portanto, pode haver aqui pode haver aqui algumas dúvidas em relação à origem, em relação ao preço. É um jogador que eu não conheço, ao contrário de muitos especialistas, não acompanho o futebol checo. Mas não conheço. O que vi do perfil parece-me um jogador fortíssimo no jogo aéreo. Diziam os números, que tem estado em grande destaque, golos, não é? Pelo Slavia, ele que foi muitos golos, porque eu percebi, creio que também melhorou muito ou começou a jogar mais com o sistema de 3. O Bruno vê futebol checo, de certeza. Tenho a certeza que tem ali todos os dados. Vocês são muito novos, mas o que eu via na minha infância eram os desenhos animados da Checoslováquia que davam ao sábado de manhã, quando o Vasco Granja colocava de manhã. Olho para este jogador como um jogador que tem a vantagem de não ser, apesar de ser um investimento, já se fala de um investimento na ordem dos possivelmente próximo dos 15 milhões de euros, não estamos a falar de um jogador que tenha um estatuto tão grande que venha abafar completamente Tomás Araújo. Eu acho que o Benfica também quer que haja espaço para ter Tomás Araújo a jogar muitos jogos, com o Lenglet do lado esquerdo, e portanto haverá essa intenção do Benfica de não trazer um jogador com um estatuto tão grande, um jogador com 30 anos, por exemplo, com muito estatuto, que seja um titularíssimo indiscutível, porque eu acho que é preciso perceber o que é o equilíbrio do rendimento imediato desportivo e também do que é o equilíbrio de um clube a médio prazo e o crescimento dos jogadores. E não faz sentido, nesta altura, contratar um jogador que simplesmente mate, entre aspas, mate Tomás Araújo, que é um jogador que acabou de vir do Mundial por Portugal. E mesmo o próprio Tomás certamente repensaria a sua vida, não? Isso repensam sempre todos, os jogadores todos do mundo querem sempre jogar e acham que são os melhores do mundo e têm sempre o direito divino de jogar. Mas é um facto para o Benfica, seria a forma como o Benfica, por exemplo, no caso de António Silva, que foi perdendo valor de mercado a cada janela depois daquele ano extraordinário com Roger Schmidt, o Benfica não pode correr o risco de matar Tomás Araújo de forma que daqui a 2 anos seja um suplente do Benfica, um jogador sem grande margem para sequer ser transferido. Portanto, acho que faz sentido que a alternativa seja um jogador desta idade, com este perfil, com esta margem e potencial de crescimento, que, sendo um investimento grande, não vamos estar a falar de um jogador que tem no contrato que vai jogar de início todos os jogos. Isso não me parece que vai acontecer. Bruno, acredito que não sejas do tempo dos desenhos animados da República Checa, que propunha o Sérgio Cretinas, mas não sei se conhece Chalopek. Parece-te que o valor de que se fala de uma possível transferência para o Benfica pode ser ajustado para um jogador que tem 22 anos, que é visto pelos checos como uma jovem promessa. Parece que pode ser ajustado para aquilo que precisa ao Benfica. Não conheço, acho que pode ser um valor um bocadinho acima para o mercado, e já nem falo do mercado secundário. Acho se bem me recordo, Alexander Bá foi mais ou menos... Um pouco menos Alexander Bá, a Jurasek foi mais ou menos... Parece um mercado terciário. Valores. Sim, mas acho que parece um valor um bocadinho acima, e se o Benfica quer, por exemplo, investir forte em João Palhinha, estar a gastar 15 milhões de euros num jogador... Mas se calhar precisa mais nesta posição, não é? Acho que precisa mais de Palhinha neste momento do que em qualquer outra posição, parece-me. Aliás, nós estávamos a falar do Mastatuno e estamos a falar agora do Chalopek. Parece-me que a grande prioridade do Benfica é fechar um homem para o meio campo. E nós começámos, aliás, o programa até a falar de João Palhinha. Creio que é central, Bruno. Creio que a prioridade é central. Sim, certo, mas já há muito tempo, não é? Já até porque a lógica é... O António Silva já não conta na prática. Sim, mas tens o Tomás Araújo. A questão é que... ou seja, para titular, para o 11 titular, acho que o Benfica se devia preocupar muito mais em acelerar, e depois do Bayern dizer que o futebolista está dispensado, e todos nós sabemos o quão Marco Silva parece ainda já continuar a querer. Sim, já vamos aí, mas sim. É só porque eu acho que está tudo um bocadinho interligado. Acho que 15 milhões de euros o Benfica podia fazer um esforço, se calhar, no outro lado, em peças que eu acho que o Benfica precisa mais. O central é o único jogador que o Benfica vai contratar sem substituir, sem vender. 15 milhões de euros, percebendo... Porque o meio campo do Benfica, com o regresso dos mundialistas, do Osnos, do Richard Rios, há ali um overbooking quase no meio campo. Sim, eu admito também que não conheço o jogador, mas acho que 15 milhões de euros por um jogador praticamente desconhecido parece-me
um valor um bocadinho alto, neste caso, para as contas que o Benfica poderá fazer depois também no final do mercado. Rafael, parece-te que a grande necessidade do Benfica é efetivamente um terceiro central para compor plantel ou um terceiro central para ameaçar o lugar de Langley e Tomás? Acho que tem de ser ambas, porque eu acho que o terceiro central, eu acho que a dupla titular, na maioria das ocasiões, sempre que estiverem disponíveis, é pensada com Langley e Tomás Araújo, mas acho que o terceiro central tem de estar, de facto, pronto para ser titular a qualquer momento, porque na época passada confirmámos que Tomás Araújo teve alguns problemas físicos, muito dificilmente fazia 2 jogos por semana, e portanto o terceiro... Também foi forçado a jogar noutra posição muitas vezes. Também. Portanto, o terceiro central não há de fazer tão poucos jogos quanto isso. O próprio Langley também, se calhar, vai sofrer alguma rotação, embora me pareça o central mais intocável de todos. Mas acho muito importante o Benfica ter um terceiro central que dê muitas garantias, porque se não houver Tomás Araújo, o que é que sobra no Benfica? Um jovem como Gabriel Líndio, miúdos da formação. Michel Lopec dará essas garantias? O Rafael já viu, já foi ao iScout. Já foram tempos que tive mais vida. Vai ver hoje. Se tivesse aqui o Vitor Pinto, diria que Certamente a ver certamente seria a vídeos do pessoa Michel Lopec e certa. amanhã Rafael Soares vai trazer... Amanhã teremos o raio-x. Eu hoje O vou Rafael ver... Soares com o seu olho de tigre vai ver Eu o hoje Michel Lopec. saco um jogo do Slavia de jogar a Praga nível contra o mundial. Teplice ou algo do género e Ele o que é já, que és? pronto, Não, mas ele já jogou esta época. Está prometido. sim, já começou o Campeonato Checo, acho eu. Sim. Não, a única coisa que consigo dizer é que li e vi algumas coisas entre o programa da tarde e o da noite, que foi quando começamos a falar dele, e é aquilo que o Sérgio disse, um jogador que se destaca sobretudo por ser aproveita a altura para ser bastante forte no jogo aéreo. Eu acho que pode ser importante, olhando para o perfil E o do Benfica não tem isso nesta altura. Pois é Falta de isso. agressividade. O Otamendi, sendo um central mais baixo, era um jogador muito importante. Por ser poder de impulsão, tanto as bolas paradas defensivas como ofensivas. Já vimos que marca muitos golos também, aproveitando muitas vezes ressaltos nas bolas paradas, é oportuno nesse sentido. Mas, sobretudo, parece-me que é um perfil, à primeira vista, que o Benfica não tem. Mas, claramente, parece-me que a dupla idealizada para ser titular é a Tomás Araújo e Langley. Vamos prosseguir, vamos falar de Prestiani, que deve mesmo continuar no Benfica e tem uma revisão de contrato à vista. O dossiê do extremo argentino está em cima da mesa da SAD de Rui Costa e, como o Record explica, a renovação está a ser trabalhada, estando assim a continuidade de Prestiani na Luz praticamente garantida. O jogador e a SAD estão em conversas para a revisão do contrato, que tem um salário melhorado. Esta revisão inclui um salário melhorado e a saída para o Trabzonspor chegou a ser um cenário muito forte, mas a posição firme assumida pelo Benfica tornou-se determinante. Com Prestiani na equipa, Marco Silva fica mais confortável com a frente de ataque. Sérgio, parece-te que esta revisão de contrato é sobretudo a pensar nisso, em dar maior conforto a Marco Silva numa altura em que não chegaram mais reforços? Acho que é um sinal de que o Benfica só vai mexer na frente, só vai contratar jogadores para a frente se houver propostas que justifiquem a saída destes jogadores, como Prestiani. Por aquilo que tenho sabido, Prestiani tem sido um jogador que tem convencido o Marco Silva, tem agradado o Marco Silva. É verdade que quando se olha para a equipa que jogou mais, para os jogadores que jogaram mais na época passada, o lado direito do ataque foi pouco produtivo. Luque Bacchio e Prestiani, creio que juntos marcaram 4 golos, 4, 5 golos. Foram muito poucos golos para jogadores que jogam tão próximos da baliza. É preciso mais do que isso, mas ao contrário do Luque Bacchio, o Prestiani é um miúdo, apesar de já ouvirmos falar do Prestiani há vários anos. É um miúdo, há margem para crescer, faz mais do que uma posição na frente. É um bom jogador também para agitar o jogo a sair do banco e isso acho que é uma coisa que não pode ser subestimada. Ter este tipo de jogadores num plantel acho que faz sentido numa equipa grande. E, portanto, acho que é natural que o Benfica possa querer evitar um erro que quase cometeu com o Sheldrup, que é atirar o jogador quase, atirar a água fora com o Babel lá dentro. De alguma forma, desistir do jogador antes de tempo. E o Benfica quase cometeu esse erro com o Sheldrup no ano passado. E com Prestiani pode haver alguma paciência para tentar com um novo treinador aproveitar os bons sinais que já foi dando na época passada. E que está a dar nesta pré-época, parece-te força. Não, eu estava a dizer, independentemente disso, o José Mourinho acabou por apostar até... Sim, já deu muitos bons sinais na época passada, alguns bons sinais, mas eu acho que os números finais de Prestiani são números curtos. Acho que um jogador que joga como extremo
E quando comparamos com o Sheldon, por exemplo, são números muito curtos. Mas isso é para este ano e ainda mais Luque Bacchio, creio eu, com mais obrigações pelo estatuto, pela idade, pelo investimento que o Benfica fez nele. Luque Bacchio tinha mais obrigação, se calhar, de render mais do que rendeu para este ano. Luque Bacchio marcou um gol, acho eu, não foi? Foi um gol em 23 jogos, o Luque Bacchio. Pois, Mas na seleção da Bélgica marcou para aí 2 num jogo particular, não foi? Bruno, parece-te que é o Benfica preocupado em não cometer um erro, como diz o Sérgio, que cometeu talvez com o Sheldon? Parece-me que é um Benfica também a tentar, entre aspas, entreter um bocadinho os adeptos enquanto não chegam reforços a sério, e acho que estas renovações, obviamente que é importante que o Benfica assegure os seus principais ativos e jogadores que o treinador goste. Parece-me que o Marco Silva gosta do Prestiani, mas parece-me que o Benfica também tem passado algumas semanas aqui a entreter e a não fazer muito. Esta questão do João Palhinha parece-me também essencial, eu sei que já lá vamos. Estás mortinho para falar de João Palhinha. Não. Está cheio de vontade. Estamos a ficar muito curiosos porque eu acho que isto está tudo interligado. Acho que, lá está, o Benfica não tem feito grandes contratações. Obviamente que já fez algumas cirúrgicas, mas parece que Marco Silva, se calhar, partindo um bocadinho mais nesta altura, não só ver futebolistas que considera importantes com novos contratos e que possam continuar do Benfica, mas sobretudo... Mas dá alguma segurança também a Marco Silva? Sim, obviamente que dá, mas sobretudo acho que o Marco quer ver um plantel do Benfica competitivo, que o Benfica possa agilizar-se no mercado, se calhar não olhar tanto para Mastatouano ou Chalopec, mas olhar para elementos, se calhar, mais importantes e que possam, sem dúvida, acrescentar neste momento ao 11 titular. Eu regressando ao Chalopec, eu no máximo... Afinal, estás um especialista. Não, porque eu acho que no máximo o Benfica pode procurar uma solução até mais barata. Falamos em 15 milhões de euros, até porque no máximo, e o Benfica já está em pré-época, o Manu pode fazer aquela posição. Também Enzo já fez. Também Enzo já fez. Pontualmente, mas o Benfica não pode andar em remendos como terceiro central. Não pode andar em remendos, mas também me parece que não pode, se calhar, dar 15 milhões por um jogador que, à primeira vista, obviamente que o scouting do Benfica tem mais informações do que eu sobre o Chalopec, mas que parece-me que gera aqui algumas dúvidas. Acho que pode procurar uma solução, se calhar, alternativa, menos custosa e reinvestir no outro lado. Rafael, para este ano, parece que esta renovação, esta melhoria contratual é justa para Prestiani, que nestes particulares, e agora, por exemplo, frente ao Belenenses, no particular, no último do Benfica no Estádio da Luz, deu bons sinais. Parece que é uma compensação justa para um jogador que, convém recordar, foi altamente assediado pelo Trabzonspor, com uma oferta salarial muito acima da realidade que tem em Portugal. Achas que é justo? Sim, o Prestiani há 2 anos não era aposta no Benfica, agora passou a ser. Se calhar até se ele estivesse disponível, provavelmente seria titular frente ao Saint Gallen já no próximo jogo. Está castigado, como sabemos. E tendo em conta que agora tem um novo estatuto no plantel do Benfica, tendo em conta que até podia e teve mercado, mas o Benfica não quis deixar sair para o Trabzonspor, é obviamente merecida a renovação. E acho que o caminho tem que passar muito mais por aqui no Benfica, premiar, mesmo que sejam jovens, se são jogadores com a importância no Benfica, como é o caso também do Sheldrup, se tente renovar com eles, que se tente premiá-los dessa forma, porque eu acho que os salários não têm de ser só por causa do estatuto dos jogadores. Se o Prestiani é um jogador visto como importante para Marco Silva, que se renove com ele, que se crie um projeto para os jogadores. Acho que esse caminho, a longo prazo, é muito mais eficiente para o Benfica do que propriamente andar a contratar jogadores emprestados e depois no ano seguinte baralha-se e volta-se a dar. Acho que este é o caminho ideal, é tentar segurar os Prestianis, tentar segurar os Sheldrups, que são estes jogadores que a longo prazo podem dar mais êxito ao Benfica. Vamos avançar, porque esta pode ser a semana decisiva no futuro de João Palhinha. O médio do Bayern Munique integra o estágio que o Bayern está a fazer perto de Munique, mas está em dúvida para a viagem à Ásia na digressão de pré-época. São horas de incerteza para João Palhinha. Ele que foi visto hoje de manhã, de cara fechada, na chegada ao local de treino, nestas imagens que vemos. Cabisbaixo, o médio participou nos trabalhos com a presença de adeptos, mas já sabe que é uma questão de tempo até deixar o Bayern. Por isso, a data limite poderá ser no início da próxima fase da pré-época no clube alemão, já com a presença
dos jogadores que estiveram no Campeonato do Mundo. Com o grupo completo, a presença de um jogador que está fora dos planos é um cenário altamente improvável. Atento continua o Benfica, interessado em contratar João Palhinha e com a possibilidade de consegui-lo por empréstimo. Já voltamos a este tema de João Palhinha, mas para já vamos olhar para o Sporting e para Maxi Araújo, que vai continuar no Sporting, vai ter um salário 3 vezes mais alto do que aquele que tinha até agora. Como o recorde revela hoje, o lateral esquerdo uruguaio vai passar a ganhar 2 milhões de euros limpos por ano, atinge assim o teto salarial, prepara-se para ter um novo contrato, um compromisso que faz com que o Sporting afaste os interessados em Maxi e o consiga segurar por mais uma época. Nesta altura, Maxi recebe cerca de 700 mil euros líquidos por época, deverá então triplicar o salário e passar assim a integrar o grupo dos jogadores mais bem pagos do plantel. Ainda segundo o Record conseguiu apurar, o internacional uruguaio terá decidido ficar no Sporting na época 26-27, isto depois de o próprio ter admitido a saída em declarações feitas durante o Campeonato do Mundo. A permanência será acompanhada de uma renovação contratual e também uma revisão salarial significativa. A partir de agora, Maxi poderá também passar a integrar o grupo de capitães do Sporting. Bruno, que detalhes tens sobre esta melhoria contratual? Se é uma jogada inteligente da parte de Frederico Varandas? Eu acho que é inteligente, mas sobretudo necessária, até porque depois de perder Yulman, Trincão, Pote está praticamente perdido, Yoman de idem, dentro da Bragança tem marcado, o Sporting não pode perder todas as referências do seu plantel. Maxi, quer queiramos, quer não, veio a afirmar-se como uma referência do plantel do Sporting, e o Sporting também percebe que também há margem para premiar Maxi Araújo nesse aspecto. Vai colocá-lo no topo salarial, vai-lhe dar quase 2 milhões de euros líquidos por temporada e vai-lhe dar outro estatuto que me parece ser um prémio justo também por aquilo que ele foi fazendo, não só em termos de clube a nível interno, mas também em termos de Liga dos Campeões. As negociações ainda estão por formalizar, mas parece-me que é um tema fácil, até porque o Maxi também quer retribuir aquilo que o Sporting lhe deu, a abertura das portas da Europa com 24 anos, quando estava, entre aspas, mais ou menos perdido no Toluca. Portanto, parece-me aqui um casamento perfeito e vamos ver. Tudo indica também que possa integrar essa lista de capitães do Sporting para esta temporada. Sérgio, justifica o estatuto, a questão do salário e também entrar no lote de capitães? Parece que é uma recompensa justa? Eu não vejo isto como recompensa. Acho que os jogadores não têm que ser recompensados. Os jogadores têm que ser pagos e tratados pela importância que têm, porque as medidas que o Sporting toma não são por caridade, não é por compensar o que o Maxi fez no passado. É por olhar para Maxi e ver o que ele representa nesta altura para o Sporting, o que vai representar na próxima época. Eu acho que o Sporting, obviamente, está num processo de uma grande transformação de plantel, tomou a decisão de fazer um reset quase à equipa, perdeu vários jogadores que foram nucleares, ou está em vias de perder, do Yulman, do Trincão, o Diomande, Pote, estamos a falar de jogadores, Morita, uma série de jogadores que foram espinha dorsal do Sporting nos últimos anos. E Maxi, não tendo muitos anos de clube, é um jogador que, pela forma como jogou, pela forma como joga, aliás, pela forma como tem aparecido, é claramente um jogador que faz parte do presente do Sporting. E é fundamental que no meio deste êxodo que temos visto no plantel do Sporting, haja referências que ficam, que sirvam um pouco de cola e alguma espécie de cimento para também juntar quem chega ao clube. Acho que o Sporting faz muito bem em segurar Maxi, faz muito bem em ter Maxi pelo menos mais um ano. Para isso e por uma questão de justiça, para que Maxi também se sinta confortável, é natural que haja uma renovação com o salário previsto em alta, porque eu acho que faz sentido que esta política siga assim. E se há coisa que eu tenho dúvidas neste Sporting é precisamente pela quantidade de jogadores que saíram. De um momento para o outro, mais de metade da equipa titular do Sporting sai. E isso isso pode vir a ser um problema. Pode ser muitas vezes difícil reconstruir equipas.
trocar de pneu com o carro em andamento, como diz outra vez, creio que é uma expressão de Jorge Jesus. É uma coisa que pode ser difícil. O Sporting vai estar em competição daqui a uma semana e pouco, vai ter muitos jogos e vai ter muitas dúvidas, porque são dúvidas naturais de quem está a reconstruir uma equipe. E estes jogadores são fundamentais. Portanto, acho muito bem que o Sporting mantenha Maxi. Não havendo nenhuma proposta louca, acho que não há nenhuma razão para o vender e tenho a certeza que Maxi vai acabar por ser naturalmente o capitão do Sporting, sinceramente. Acho Maxi, que mas não te surge estranho quando ainda há bem pouco tempo ouvíamos-lo assumir a saída do Sporting? O Frederico Varandas dizia uma coisa sobre Gyökeres, que era isto em setembro, quando o mercado fechar e uma multa resolve-se tudo. Eu acho que este caso não chegou à multa, não é o contrário, mas é com um chequezinho e com um salário mais alto também se resolve tudo. Acho que... Sendo que ele não assumiu bem a saída. Acho que gostava e tal, vamos ver. Não consegue prometer. Vamos ver o que é que o futuro nos trará. Abriu ali um bocadinho a porta, como Luís Soares, nunca ouvimos falar, mas rebentou com a porta. Naquilo que fez com o Fenerbahçe, percebemos que houve muito mais, não é? Houve uma porta quase escancarada por Luís Soares. Se a Ken Safi ganha as eleições do Fenerbahçe, provavelmente Soares não sei, já não cá está. Não sei. Teriam de pagar ao Sporting, claramente, mas de uma forma muito mais inquieta e até deselegante. O caso de Maxi, pronto, fez aquele choradinho normal dos jogadores. Não é como um certo central anticapitão de um clube grande português. Não se quis comprometer e disse... Já o verão e disse temos que falar. Não sabemos o que é que o futuro nos reserva, até porque também ele sabia que o Sporting, por 60 milhões, e ainda não tinha vendido os seus principais ativos, o Sporting não poderia ignorar 60 milhões por Maxi. Claro. Penso que nesta altura, se calhar agora já pode mais um bocadinho. Já vendeu o Human, já vendeu o Trincão, está-se a preparar... Pode, mas seria difícil seria difícil, 60 milhões, mas tendo em havendo uma cláusula de 80, 40... não sei até que ponto é que também, chegando a 60, não poderia renegociar também, tal como fez com o Gyökeres, aquele prémiozinho de pré-época para depois, no final da época, o Maxi ir à sua vida, que tudo indica vai, até porque o Sporting já está à procura de um novo Maxi, digamos assim, pela saída de Ricardo Mangas. Rafael, tu já disseste aqui hoje neste canal, no Now, que o sucesso do Sporting na próxima época dependia muito da continuidade de Maxi Araújo. Porquê? Sim, disse isso num contexto, porque eu acho que o Maxi foi, depois do Luís Soares, o melhor jogador de Sporting na temporada passada. É um jogador extremamente importante pelo que dá em campo, e muitas vezes fala-se um bocadinho do Maxi quase como se fosse um Acunha em esteroides, e o Maxi não é só raça. O Maxi é um muito bom jogador e até foi uma grande surpresa para mim, porque eu pensava que era isso o Maxi quando ele apareceu no Sporting, e de facto é um jogador... Vocês estão a dar muito bons títulos hoje. Acho que o David deve estar a apontar. É um jogador que se consegue envolver no ataque de uma forma brutal, evoluiu muito a defender. Ele, quando chegou, se bem nos recordamos, chega para ser um ala no sistema de 3 centrais e ficou como defesa esquerda, não era uma posição em que ele estivesse habituado numa linha de 4, e cumpriu na perfeição na temporada passada. Jogos na Liga dos Campeões extraordinários, valorizou-se imenso, e para além de toda a qualidade que tem, estou em crer que me parece ser uma das referências no balneário nesta altura, perante a transformação que o Sérgio falou. Também acho que será um dos... tem potencial para ser um dos capitães do Sporting, ficando no clube. Quem sabe se não pode continuar a evoluir até, apesar de já ser um jogador de 26, 27 anos, se não me engano, mas lá está, afirmou-se totalmente nesta função de defesa esquerda, e perante esta perda de referências, tendo em conta a época que fez, foi reforço. A parte de Soares, acho que foi um dos jogadores mais importantes da equipa de Sporting na época passada. E depois a falta de alternativas, por agora, porque sai Ricardo Mangas, que nunca foi uma alternativa real, nunca chegou perto da qualidade do Maxi. O Nuno Santos é um enorme ponto de interrogação nesta altura. Como noticiamos, o Sporting vai tentar contratar um jogador com um perfil semelhante ao de Maxi, mas nesta altura é muito difícil imaginar o Sporting sem Maxi, e daí dizer que a continuidade dele era fundamental para esta época. Já vamos continuar a conversa, Bruna de Vinha, vamos falar de João Palhinha, é um dos temas em destaque, mas antes disso vamos fazer uma curta pausa neste Record na Hora. Volte connosco, até já. Record na Hora. Record na Hora. Estamos de volta. A Juventus já terá feito os primeiros contactos para tentar Trubin, junto do Benfica. O guarda-redes ucraniano tem mercado e a Juventus está atenta. O clube italiano quer reforçar a posição de guarda-redes e tem Trubin referenciado. A imprensa do país italiano, daquele país, diz mesmo que já existiram contactos exploratórios com o Benfica no fim de semana. SAD, liderada por Rui Costa, exige no mínimo 40 milhões de euros
para libertar o guarda-redes ucraniano. Apesar desses contactos, Trubin não é a primeira opção da Juventus, que prefere contratar Dibu Martínez do Aston Villa. Sérgio, que detalhes temos sobre o mercado de Trubin, sabendo que o Benfica pede os tais 40 milhões, muito devido ao facto também de o Shakhtar ainda reservar os tais 40%? De uma futura venda. Isto é uma confusão em que estamos aqui, porque de facto Trubin, 40% da mais-valia pertence ao Shakhtar, e o Benfica faz também essas contas, mas é um facto de desaparecer alguma proposta de... Eu acho que 30 milhões, quase diria que o Benfica põe um lacinho à volta de Trubin e vende, sinceramente. A informação que eu tenho é que há abordagens mais concretas e mais sérias de Inglaterra, até porque o agente de Trubin creio que trabalha mais para essa zona e para esse mercado. E é o sonho do Trubin. E é o sonho também do Trubin, sim, é verdade. Há essa intenção, mas eu não sei se o Benfica vai conseguir chegar aos valores que pretende. E também já agora, e está relacionado com o futuro de Trubin, tenho muita curiosidade em perceber que guarda-redes vai jogar pelo Benfica na quinta-feira. Na quinta-feira. Mas achas que com este alarido todo em torno de Trubin no mercado, o Benfica meio que fica tentado a apostar em Trubin? Acho que há demasiado em risco para que a decisão não seja de Marco Silva, não seja meramente técnica, não seja meramente a pensar no melhor para a equipa nesta altura. Portanto, parece-me difícil. Que seja o mercado a ditar quem é que joga de início contra o St. Gallen. Sendo que também entendo que depois do que aconteceu na primeira mão, tirar Trubin da baliza e lançar Samuel Soares, terá também uma leitura forte e que pode até fragilizar a própria equipa, no sentido de colocar uma pressão gigantesca sobre o próprio Samuel Soares, num jogo que é muito importante e decisivo. O Benfica, creio que nunca na vida nenhum adepto do Benfica pensaria estar numa posição tão difícil na Liga Europa, na terceira pré-eliminar da Liga Europa, diante de uma equipa como o St. Gallen. Parece-me que é uma questão importante. Se me permites, eu recebi aqui duas mensagens. Uma a dizer que, obviamente, não foi nesta expressão, até porque veio em espanhol / italiano. Uma a dizer que as Juventus não têm dinheiro para mandar cantar um cego neste momento e que, ou seja, esta questão também é importante também para o Benfica, da questão do passe não ser, ou seja, do valor total não ir para o Benfica. Sendo que a Juventus está assim a atacar o guarda-redes da Atalanta, o Marco Carnesecchi, de 26 anos. Portanto, parece-me que a sair poderá aqui ganhar força a questão de Inglaterra, e tem-se falado muito na questão do Dibu Martínez, se caso saia do Aston Villa, o Aston Villa poder até vir atrás de Trubin. Mas é como o Sérgio diz, acho que por 30, 40 milhões, acho que o próprio Rui Costa levava ao colo quase. Mas achas que neste caso é isso mesmo? Porque falamos de um guarda-redes que mesmo no Benfica nem tão pouco parece ter a posição assegurada. Vai ser uma luta intensa, aparentemente, com o Samu. Parece-te que o Benfica deverá mesmo assumir que não vai conseguir vendê-lo por esses tais valores que tanto quer? Acho que primeiro deve assumir a Trubin, quem é que vai ser o titular da próxima temporada, e parece-me que poderemos de facto ver surpresas agora já na quinta-feira. Achas que vai jogar Samuel Soares? Não tenho essa informação. Sei que Trubin não ficou muito bem na fotografia no jogo com o St. Gallen, e acho que... Não sei se falas deste lance em concreto, que foi o primeiro gol do St. Gallen. Alguns adeptos dizem que podia ter feito mais. Eu acho que não sendo um frango, acho que poderia ter feito mais. É um lance muito difícil. Porque é sempre complicado porque a bola... É muito imprevisível. Porque a bola vem... É forte, ou seja, ele está sem oposição, a bola acaba por entrar também com alguma violência. Não creio que seja por causa disto, mas acho que por uma série de situações Trubin é um bocado periclitante. Nunca se sabe o que é que podemos esperar de Trubin. Às vezes o melhor. Neste jogo, o Trubin provavelmente evitou que o Benfica até pudesse, em certos momentos,
Pois, antes sofrer- do intervalo ainda tem uma grande intervenção. Aliás, tem uma grande intervenção. Um jogador do Santo Galo, que agora não me recordo o nome, vai isolado e o Turbino faz uma bela Valdez. mancha e acaba por defender com a mão esquerda. Mas já está, eu acho que é um Turbino sempre um bocadinho inseguro do campo para a bancada. A bancada nunca sabe. E se calhar até o próprio treinador, o que é que virá de Turbino. Porque é capaz do melhor, do muito bom, mas também é capaz do pior, do mau. Portanto, acho que primeiro o Benfica deve ser sincero com o Turbino e dizer de uma vez por todas o que é que pretende fazer com ele. E depois com isso, se calhar, optar por Samuel Soares, parece-me ter quase aqui uma titularidade adiada há vários anos, precisamente por este problema, se calhar, não sei se é de falta de comunicação dos responsáveis do Benfica com o Turbino. Depois, lá está. Mas não achas que, antes de passar a bola ao Rafael, como diz o Sérgio, não achas que Turbine ter sido titular na Suíça, onde sabemos que o Benfica teve uma noite para esquecer, e perder a titularidade não pode ser também uma mensagem negativa para a própria equipa? Não, acho que as opções são opções. Se o treinador considerar que Turbine não está bem, ou poderá não estar bem, O Sérgio diz que acredita que o Marco, que o mercado nada terá a ver com as escolhas de Marco Silva, e que vai escolher quem acha que está melhor. Para ti, Samuel, quem está melhor neste momento? Não sei como é que o Samuel está, lá está. Ele jogou agora, por exemplo, no partida com o Sim, mas lá está, mas também jogou contra pouco trabalho, não vimos também muito, também era uma equipa de uma realidade completamente diferente, não que o Santo Galo não seja um colosso, mas já percebemos que há uma tentação aqui latente do Benfica em apostar em Samuel Soares há muito tempo e que parece-me, e com todo o respeito por Turbino, Turbino também implicou um investimento e parece que Turbino acaba por criar aqui ou dimensionar a cada época que passa um estorvo a essa afirmação de Samuel Soares, que já percebemos e o Record também já noticiou várias vezes que é uma intenção dos responsáveis do Benfica. Sim, é dos responsáveis, Bruno, porque era uma intenção de Bruno Lage há um ano, quando arrancou a época. Nós fizemos uma manchete com isso e Samuel Soares chegou a jogar jogos de campeonato. Então deixa-me só, ou seja, todos os treinadores que chegam sucessivamente percebem estão a que achar Samuel Soares acha que tem condições físicas e técnicas para ser assumir a titularidade. E o Marco, mais do que ter lançado o Samuel Soares no jogo frente ao Villarreal, ele não foi, e estranhei isso, porque muitas vezes os treinadores escondem o jogo, mas na posição de guarda-redes tão específica é um bocadinho estranho haver uma resposta mais taxativa sobre quem é o número 1. E foi perguntado ao Marco Silva na conferência de antevisão ao jogo com o Saint Gallen, foi questionado, ele disse, amanhã vão saber. E nesta posição, normalmente os guarda-redes sabem quem é o número 1, e os treinadores muitas vezes não têm problemas em dizer quem é o número 1. E neste contexto em que se fala tanto de Turbine, eu acho que está claro para toda a gente que o Turbine, ponto 1, por ter havido mais oportunidades, se calhar, do que poderia ter havido para o Samuel Soares na pré-época, caso houvesse muita confiança em Turbine. E ponto número 2, Marco Silva não ter sido taxativo na confiança da Turbine, acho que está muito claro que o Turbine não é um guarda-redes da total confiança do Marco. Portanto, achas que não é claro quem vai jogar na quinta-feira? Não é? Acho que não. Primeiro, Turbine, lá está, esteve muito na mira por causa desse gol. Eu não acho que seja um frango. Acho que um grande guarda-redes, possivelmente, teria defendido a bola muito bola. Eu acho que esse golo diz pouco, porque é um remate improvável. Sim, não é para aí. E é surpreendente toda a gente. Não é para aí. E acho que houve mais gente a errar nesse golo já agora. E acho que é que muitas vezes a sua passividade em cruzamentos é que e o Santo Galo cruzou muito. E as bolas rasteiras. Inclusive o segundo golo é uma bola ao segundo posto, passa por cima da pequena área. Eu acho que essa passividade em cruzamentos é o que mais incomoda quem vê o jogo do Benfica e quem olha para a Turbine. E em boa verdade, sendo justo com o Turbine, ele depois teve uma ação super preponderante logo a seguir, em que o Santo Galo podia ter ampliado a vantagem. Quando o avançado se isola, ele segue e faz uma grande mancha. Não acho muito forte nisso. Sim, mas tenho dúvidas, lá está, porque eu não consigo ver o Marco Silva a ter uma confiança total, pelo menos segundo o seu discurso. Acho que seria fácil para Marco Silva se confiasse em Turbine. O Turbine é o meu número 1. Isso parece-me também transversal um bocadinho, é o que eu estava a dizer há bocado e reformulando aquilo que eu estava a dizer. Parece um bocadinho transversal aos treinadores que têm passado no Benfica, já desde Bruno Lage, me parece que há uma ideia clara em que Samuel Soares seja o guarda-redes do Benfica. Eu dou-te já a palavra, porque eu sei que tu queres muito falar sobre este tema, que é o João Palhinha. Não quero. Porque está a pedir a meia hora. Porque esta pode ser a semana decisiva no futuro de João Palhinha, o médio do Bayern Munique
integra o estágio que o Bayern está a fazer perto de Munique, mas está em dúvida para a viagem à Ásia na digressão de pré-época. São horas de incerteza para João Palhinha, ele que foi visto hoje de manhã de cara fechada na chegada ao local do treino. Cabisbaixo, o médio participou nos trabalhos com a presença de adeptos, mas já sabe que é uma questão de tempo até deixar o Bayern. Por isso, a data limite poderá ser o início da próxima fase da pré-época no clube alemão, já com a presença dos jogadores que estiveram no Mundial. Com o grupo completo, a presença de um jogador que está fora dos planos é um cenário altamente improvável. Atento continua ao Benfica, é interessado em contratar João Palhinha e com a possibilidade de consegui-lo por empréstimo. Bruno, eu acho que quase que nem preciso fazer pergunta. O que é que tens a dizer sobre estes dados que temos sobre João Palhinha? Eu estava a ligar a João Palhinha no que eu acho que é uma necessidade clara do Benfica, mas acho que o Bayern tem passado a mensagem de que se o Benfica quiser, então neste momento são 3 a querer. É o João Palhinha, é o Benfica e neste caso é o Bayern que já dá o jogador como dispensado. Provavelmente não vai integrar... Dispensado a troco de 20 milhões de euros. Portanto, pronto, ok, mas... não é bem uma dispensa, não é? Mas se calhar, olha, eu preferi se calhar investir 20 milhões num João Palhinha do que 15 no central do Slavia de Praga. Provavelmente seria muito mais rentável para o Benfica e muito mais prioritário para as necessidades que eu acho que a equipa do Benfica tem, investir se calhar 20 milhões de euros no João Palhinha do que contratar um central que eu acho que o Benfica precisa, de facto, mas há soluções internas, por enquanto, acho que outros negócios se podem fazer mais abaixo. Acho que... Portanto, achas que sobre o Palhinha o Benfica não deve esperar mais? Não, acho que não deve. Acho que o Bayern claramente estendeu aqui a passadeira para que o Benfica possa e já admite o empréstimo também. fazer o último ataque, ou o verdadeiro ataque a João Palhinha, que também me parece disposto a abdicar, e também fruto do que tem sido esta realidade, a abdicar de alguns milhões para poder regressar a Portugal, que tanto quer. Portanto, eu acho que agora está nas mãos do Benfica perceber aquilo que quer, quais são as suas prioridades no mercado, sendo que, na minha opinião, João Palhinha deve ser, neste momento, a prioridade do mercado do Benfica. Sérgio, vemos aqui imagens de hoje de João Palhinha. Temos, por exemplo, à esquerda a chegada de João Palhinha ao local onde o Bayern Munique está a fazer um mini estágio antes de ir para a Ásia. Parece que é um jogador que já não terá vontade de esperar muito mais. Achas que o Benfica deverá fazê-lo esperar ainda ou tentar resolver isto quanto antes? Eu acho que também está de má cara porque estamos em julho e estava a chover ali. Sim, o tempo não estava lá aquela coisa, não é? Que em Lisboa... Presumo que não seja muito agradável podia estar aqui com um solzinho em Portugal e está ali com aquela chuva. Eu acho que é claro que isto os clubes todos querem todos a mesma coisa, em cada momento é tudo igual. O Bayern, claro que não conta com o João Palhinha, mas não o vai dar, não o quer dar. E o Bayern estava a contar com os 30 milhões de euros do Tottenham por Palhinha e entretanto isso não aconteceu. E a cada dia que passa, o Bayern perde dinheiro com Palhinha. Porque se o Tottenham tinha um acordo ou uma cláusula de compra de 30 milhões de euros e não a assinou, quem quer que Palhinha vá embora é o Bayern. Quem tem um problema é o Bayern. E, portanto, eu acho que este processo, acho difícil que este processo de Palhinha fique fechado na próxima semana, sinceramente, acho que estamos a falar de um valor... para o lado do Benfica? Para todos. Acho que estamos a falar de um valor exorbitante para um jogador de 31 anos. Para um médio defensivo de 31 anos. Nem sequer estamos a falar de um ponta de lança, de alguém que vai garantir golos. Estamos a falar de um médio defensivo, e com todo o respeito pelos médios defensivos, que são muito importantes no futebol, mas são jogadores que não são tão valorizados como os goleadores, como os atacantes, e que tem 31 anos, e é um jogador que não conta, não entra nos planos do Bayern, nem do treinador do Bayern. E obviamente que João Palhinha, ainda por cima, não é um jogador que quer ir para a Arábia Saudita, nem para paraísos fiscais, onde possa ganhar dinheiro, tem uma situação pessoal que sabemos todos, e ele assume isso, João Palhinha, que tem alguma necessidade de ficar perto de Portugal, ou pelo menos a uma distância razoável por causa dos filhos. Portanto, obviamente que o Bayern tem um problema e à medida que o tempo vai passando, a única forma de o Bayern ir mitigando o seu problema é ir reduzindo as pretensões financeiras que tem. E, portanto, acho normal que o Benfica
ou o clube queira Palhinha, primeiro tenha uma preocupação em chegar a acordo com Palhinha, fazer a contagem final até o dia 31 de agosto. E acho que para o Benfica isto é uma luz que não se apaga. Acho que a luz vai estar acesa enquanto Palhinha estiver disponível. E nós vamos continuar a discutir todos estes detalhes sobre este processo de João Palhinha, mas agora fazemos um curto intervalo. Volte connosco. Até já. Record na hora. Record na hora. Estamos de volta e vamos olhar para o caso de João Palhinha, que integra um mini-estágio do Bayern Munique, em Munique, precisamente na Alemanha, Rafael. E este fim de semana tivemos o diretor desportivo do Bayern Munique a dizer que João Palhinha tinha sido dispensado. Também tivemos o próprio João Palhinha a dizer que vai lutar por um lugar. Em que é que ficamos? Achas que é realmente nesta semana, durante esta semana, que se vai resolver o futuro de Palhinha? Acho que não. Acho que vamos andar aqui mais alguns dias a falar do tema, porque é uma operação delicada. Sobretudo, o Benfica não tem, ou pelo menos não devia ter, na minha opinião, 25 milhões de euros ou 20 milhões, o que seja, para um médio defensivo de 31 anos. E já explico porquê, mas olhando para os clubes que possam estar interessados, olhando... Ok, o Bayern vai dispensar o Palhinha, vê o Palhinha como dispensável. Mas o Sporting, Benfica e Porto também vêm jogadores como dispensáveis e vão pedir o máximo de dinheiro que conseguirem. E aqui na nossa realidade parece que 20 milhões de euros é muito, mas o Bayern estar a pedir 20, 25 milhões de euros não é muito para os cofres do Bayern. É quase como um Sporting pedir 6, 7 pelo Faia, por exemplo. O Bayern que não é assim tão diferente. muito mais em Sim, exatamente. Porque à escala do Bayern o Palhinha é quase o Faia da equipa, ou algo assim do género. Portanto, o Bayern, independentemente de não contar com o Palhinha, vai querer o máximo de dinheiro possível pelo jogador e isso é perfeitamente natural. Agora, há um mês para o mercado, o Bayern quer resolver, como o Sérgio disse, e bem, o Bayern vai perdendo dinheiro a cada dia que passar. E a verdade é que nenhum clube se chegou à frente para atingir as primeiras pretensões do Bayern, nem o Aston Villa, pelos vistos, é um clube muito mais endinheirado do que o Benfica. Agora, olhando para o cenário do Benfica, há muitos poucos médios defensivos, dando força àquilo que o Sérgio disse, com a idade do Palhinha, que saíram por mais de 20 milhões de euros na história do futebol. O único é o Casemiro, que era o médio brutal no Real Madrid no seu auge e foi para o Manchester United, num clube endinheirado, e que já agora não correu nada bem essa transferência. E depois o Benfica tem de pensar se é assim tão necessário, primeiro, investir esse valor significativo e quase recorde para um médio defensivo de 31 anos, e se é necessário, isso Palhinha é assim tão preponderante para que haja aqui uma espera em vez do Benfica se virar para outro alvo. Pois, mas o Marco Silva ainda não é a pessoa que faz o projeto do Benfica. Mas está integrado nele? Exatamente. Agora... Ou seja achas merece que o desculpa. Marco Silva deve pressionar o Rui Costa neste momento? Desculpa, Eu acho que a dois. partir do... Eu acho que a partir do momento em que o Benfica está disposto a esperar um bocadinho pelo Palhinha, que está disposto a fazer um esforço financeiro por um jogador de 31 anos, acho que o Benfica já está a fazer tudo para agradar ao seu treinador. Claro. Agora o treinador também tem de perceber que já não está no Fulham, que já não há dinheiro para grandes transferências nem para pagar grandes não salários. havia, ele queixava-se disso. Pois, também é verdade, mas mesmo assim, para pagar Se o Marco Silva salários... dedicar um bocado o salário dele para ajudar a pagar Exatamente. o Palhinha, já tem algum direito. Eu acho que o Benfica estar disposto a fazer um esforço por Palhinha já é um sinal que quer agradar ao seu treinador, mas já há E sequer limites. deve agir há com limites. planos. E olhando para o contexto do nosso campeonato, olhando até para o perfil do Palhinha, porque de repente há uma histeria à volta do Palhinha, para ver notícias à volta do Palhinha, que parece que o Palhinha vem transformar completamente a equipa do Benfica. E o Palhinha ainda não é o super médio completo. O Palhinha que eu conheço não é esse jogador. Mas É um médio muito bom Deixa-me reforçar, mas defensivamente. é a peça que Marco Silva acha que pode, Pode dinamizar achar, o meio campo do claro, Benfica. mas também não Se sai calhar o Benfica não acha, será isso? Certo ou errado? Mas não sai do bolso não do Marco sai. Silva, a questão é Claro, essa. mas eu acho que o Palhinha... E se calhar o Marco Silva não vai estar no Benfica quando o Palhinha tiver 34 ou certo. 35 anos Mas e pode aí o estar. Palhinha já não tiver o rendimento. Eu acho que o Palhinha não é sobretudo um problema para o Bayern de Munique. Quando nós falamos de perder dinheiro no Bayern de Munique não é igual a perder dinheiro no Sporting e no Benfica ou no Porto, porque o Bayern tem um orçamento bastante grande. Eu acho que com estes sinais... O Bayern já está a assumir que vai perder dinheiro, não é? Sim, Com já assumiu que está a perder dinheiro. E sim. parece-me que está disposto a perder um bocadinho mais, se calhar, para satisfazer as pretensões do Benfica. Se calhar esses 20 milhões podem descer mais um bocadinho. Lá está, a mim... Achas que é por isso que o Benfica está à espera? O Rafael choca, mas aí não me choca com o Benfica, se é isso que o seu treinador quer, mas depois aí vão tirar a responsabilidade ao seu treinador, que pague 20 milhões por um jogador de 31 anos.
que por acaso é internacional português e tem provas. Como é que se pede responsabilidades a um treinador por Não, se o projeto falhar, se o jogador não render desportivamente... qualquer consequência? O treinador vai devolver o dinheiro, vai pagar, não pode fazer isso, não é? Não, mas, ou seja, há outras formas de mostrar a um treinador o desagrado da direção, nomeadamente tirá-lo das funções onde está. Ou seja, acho que... Não, é um duplo prejuízo ainda. Por exemplo, pagar o treinador ainda também. Mas os treinadores, por eles, provavelmente teriam sempre os jogadores no auge. Todos entre 27 e 31 anos, não se apostava em jovens, contratava sempre os jogadores. Pá, tudo ideal para o Marco Silva. A questão é que tem de ser o presidente ou a estrutura quem paga a conta é o Benfica. definir o projeto. Claro, a decisão tem que ser do Benfica. E isto é uma decisão muito importante, pagar 20 e poucos milhões por um jogador de 31 anos. Porque isto não acontece, isto em Portugal não acontece. Pagar 20 e tal milhões por um jogador de 31 anos. E como dei exemplo já há bocado, também muito dificilmente acontece a nível mundial. Mas também vamos ver se este negócio ainda não pode ser feito por empréstimo. Com uma opção de compra, se calhar. Isso é outra questão. Agora, parece-me também que é um cenário que também está em cima da mesa. Falou-se do empréstimo com a compra obrigatória, que seria que fazia os tais 20, 25 eu acho que com o passar do tempo, acho que o Bayern Munique poderá aceitar outros cenários, se calhar uma opção de compra. Porque os jogadores, lá está, de facto, têm 32 anos. E se calhar já não merece uma opção obrigatória e for 25 milhões daqui a um ano, o problema mantém-se. A única coisa que eu estou a dizer é um compromisso. É que acho que fica a adiar um compromisso com a agravante de, eventualmente, imaginamos que não corre bem. E isto fica vinculado a uma compra muito cara daqui a um ano, com a Palhinha a ter mais um ano do que tem agora, já são 32, não é 31, é 32. E, portanto, acho que há riscos muito grandes em fazer esse tipo de... Então, se calhar, o Benfica não devia ter perdido tanto tempo com Palhinha. Então, não sei. Eu acho que não. Se Palhinha chegar a 30 de agosto e o Bayern, em vez dos 30 que começou a pedir, aos 25 ou aos 20, já o vender por 12 ou por 13, se calhar... Então, se calhar, o Rui Costa devia sentar-se com o Marcelo. São demasiado terceiros, não é? Está à espera que... Meu amigo, olha... Se calhar basta com isso ter o jogador do lado dele. Demasiado caro. Basta para isso ter o jogador do lado dele e saber que é um jogo de paciência que a final de agosto vai dar. Isso pode acontecer. O que eu acho, ao contrário do que diz o Rafael, eu não sou tão cético em relação ao Palhinha, tecnicamente, porque acho que tem um perfil que o Benfica não tem, precisa daquele tipo de jogador. E não há muitos jogadores no contexto atual, acessíveis ao bolso do Benfica, obviamente, com as características de Palhinha. Até características, diria, não só futebolísticas, mas também de liderança, de ser um capitão que o Benfica não tem. Os níveis, o Benfica tem uma equipa que, sobretudo, desde que perdeu o Otamendi, olhamos para o plantel do Benfica e não tem uma equipa, como diz José Mourinho, que morda. O Benfica não tem jogadores particularmente agressivos nos duelos, no jogo aéreo. E eu entendo que Marco Silva quer um jogador como Palhinha. E não há muitos jogadores, diria que há muito poucos até, com este perfil, e muito bem identificados com o Campeonato Português, com aquilo que Palhinha faz, com o Benfica, com tudo mais. Acho que Palhinha tem uma série de vistos verdes que o tornam um jogador muito interessante para o Benfica. Mas lá está. Depende do custo. Mas isso paga? Acho que por 20 milhões de euros, acho que é um absurdo. Agora, se for por menos de 15, acho que é razoável e se calhar faz sentido. Eu consigo perceber porque é que Marco Silva quer o Palhinha. Agora, os valores que estamos a falar atualmente, aquilo que o Palhinha dá e o que pode dar a longo prazo é que me parece um bocadinho incomportável. Porque eu olho para o Palhinha e é isso. E é o salário também, não esqueça. E é o salário. Dá o salário de Palhinha que não é... E se calhar o Palhinha tinha rendimento esportivo e daqui a 3, 4 anos se calhar também podíamos estar a discutir o Benfica andou a pagar 20 milhões e tem um salário alto e agora o que é que o Palhinha está a render? Porque com 34, 35 anos se calhar o Palhinha já não vai render tanto. É o cenário mais provável. Isso é o que eu estava a dizer. E depois não é o Marco Silva a pagar a conta. Se o Benfica não pode pagar a Palhinha, então se calhar devia ter tirado Palhinha das contas ou da cabeça de Marco Silva há mais tempo. Porque senão anda aqui entreter não só Marco Silva, mas também os adeptos. E o Benfica não nos podemos esquecer que já está em competição, que tem agora uma segunda mão de uma preliminatória de uma prova europeia, portanto... E o Benfica ainda tem de se isto é muito caro, então o Benfica que parte rapidamente para outra solução, que apresente, através do seu diretor-geral, através do seu departamento de scouting, opções que, tendo esses green checks que o Sérgio falava, que sejam mais baratas ou que sejam igualmente caros, mas que possam entrar no Benfica de caras. Pode haver algum no Campeonato Checo, não sei. Um Chalopec médio. O João Palhinha, que vemos, eu recordo, temos acesso a estas imagens de hoje, surgiu
algo cabisbaixo no treino de hoje. Aqui o Sérgio sugere que pode até haver com as questões meteorológicas, Bruno. Mas achas que o próprio João Palhinha poderá começar a ter certa impaciência e eventualmente até pressionar o Bayern a ceder? Sem dúvida, porque estamos Achas que deve fazê-lo a falar de um estes dias? jogador, e olhando para esta imagem, percebemos que é um jogador, ok, isto é uma imagem parada, não sabemos o que é que ele fez Mas depois temos quando um entrou vídeo para também, já mostramos. as instalações, mas parece-me que é um jogador que fez 45 minutos está. Exato, Cabisbaixo? aqui. cabisbaixo, praticamente ali sozinho, não é? Parece-me que também é um jogador que possa estar no plantel do Bayern, se calhar neste plantel do Bayern ali um bocadinho à parte, porque já sabe que não conta. E isso pesa no semblante de um jogador, creio. Tem 45 minutos, já vimos Palhinha treinar à parte no campo do Vitória, provavelmente vamos ver Palhinha treinar à parte agora nas instalações do Bayern, enquanto a equipa não regressar para disputar a Supertaça no dia, creio que 22, vai ter agora 3 jogos nessa digressão asiática, portanto, claro que será um Palhinha que, junto da sua representação, que é a sua família, mas também acredito que, junto talvez de Marco Silva ou não sei, do Bayern Munique, possa fazer aqui algum tipo de pressão para arranjar uma solução lesta, porque parece-me uma situação quase a caminho do insustentável para João Palhinha. Parece-te, tens a mesma leitura, Rafael, quando vemos estas imagens de hoje, surge-te um jogador já sem paciência e que pode estar na iminência de começar a pressionar também o próprio Bayern para resolver o futuro? O Palhinha tem andado bem disposto, até houve aquela rábula dos corações em que ele brincou, etc. Há pouco estavam a falar nessa altura. do green check e eu lembrei-me sobre que cor é que seria a mais adequada para o caso de João Palhinha. Obviamente os jogadores gostam de ver a sua vida resolvida o mais rapidamente possível. Palhinha sabe que a época ou já começou para alguns clubes, Pois. ou está para começar noutros, não falta assim tanto para o arranque dos campeonatos. Inglaterra ainda falta um bocadinho, por acaso, que é onde ele pode ter marcado. Começa no fim de semana de 22 de agosto, acho eu, ainda há algum tempo, mas o Palhinha foi para o Bayern, sobretudo, e esteve envolvido em novelas até chegar ao Bayern. Se bem nos recordarmos, teve aquele marcado em que no último dia chegou a fazer exames, para trás, depois sim. não foi, Sim. e o Palhinha sempre demonstrou a ambição, sempre demonstrou a ambição de vingar no Bayern, ainda recentemente disse que queria assumir-se no Bayern, depois teve Disse há muito pouco tempo, Sim, Rafael, depois, este fim de e semana. depois veio o diretor desportivo, creio, o diretor-geral, algo do género, assumir taxativamente que o Palhinha não conta, tratou-o como Tudo um no mesmo absoluto dia, sim. dispensável, e portanto o Palhinha está a viver uma situação algo delicada do ponto de vista desportivo, tendo em conta que ainda não sabe para onde vai. Não tem preparação, quase. Sim, não tem preparação, vai... Jogou 45 vai minutos, chegar, mas não tem tempo de também no preparação ritmo. em termos de o que é uma ideia de uma Mas o equipa. Benfica também se deve preocupar com isso, no Claro, aspecto físico. óbvio. Não está... Mas acho que Portanto, isto também apanha... não interessa muito ao acho que Benfica. Isso poderá rápido, apanhar, como porque vai. se for Marco Silva o treinador, parece-me que encaixará rápido nas ideias. Os jogadores hoje em dia têm uma capacidade de inteligência também diferente do que tinham, se calhar, há 10 anos atrás ou há 15 anos atrás. Mas acho que isso também é relevante para João Palhinha. Não compete, não treina, não está inserido num contexto competitivo. E é tratado como um dispensável, que não E é é fácil tratado para um como- jogador que tem alguma Já agora, reputação. isto não é nenhuma provocação, mas João Palhinha surge aqui a pedalar e, de certa forma, preocupado em manter a forma física. Ele partilhou há bocado Está a esta... dar um passeio para Ele partilhou há desanuviar. bocado esta história. Se calhar não tem nada para fazer, Não não é é? apanhar ou agachar. Se calhar não tem nada para fazer. Não há um coração, há um outro É umas emoji, estrelas. umas estrelas nesta... É umas estrelas, se calhar vislumbra. esta. Não sei, agora estamos aqui só a. João Palhinha que volta ao Instagram para fazer esta partilha num dia em que integra, Rafael, desculpa, peço-te que concluas o que ias a dizer, num dia em que foi chamado ainda assim a este mini estágio de company, e eu recordo que o Bayern Munique parte depois no sábado para uma digressão na Ásia. Sim, vamos ver se parte para a Ásia, se não parte, sendo visto como um dispensável, se vai treinar com miúdos, se não vai. Enfim, acho que é uma situação complicada para um jogador que é internacional português, que já jogou em clubes importantes em Inglaterra, não só no Fulham como no Tottenham, e fez uma época razoável perante um contexto completamente catastrófico para a equipa do Tottenham, até chegou a jogar algumas vezes como central.
Mas é uma situação difícil, está no Bayern, ele queria vingar, não consegue, não sabe para onde vai. Nota-se que quando ele foi apanhado no aeroporto abriu a porta à possibilidade de jogar no Benfica. Mas enfim, pelo menos o Palhinha sabe que dois dos clubes que estão interessados, já se falou no Aston Villa, pelo menos dois clubes que estão interessados, pelo menos lutam por títulos ou estão em competições europeias Sim, porque importantes. essas declarações são importantes, atenção, as do aeroporto, essas declarações de Palhinha à saída de Portugal quando regressa à Alemanha são claramente de por favor venham-me buscar. Por favor, venham-me buscar, claramente. O Benfica? Sim. Senão ele tinha dito, tinha fechado a porta. Até porque sabe que foi jogador do Sporting. Portanto, parece. Mas ele nunca fechou a porta. Mesmo em cenários em que não era equacionável sequer o Palhinha voltar a Portugal, ele sempre disse: nunca. Sim, certo. Não vou jogar só no Sporting. Ou não prometo não jogar. Sim, ele nunca disse, mas também sabe o peso que isso pode acarretar, independentemente de eu hoje em dia achar que isso vale o que vale. Como diz o nosso nome. E não há aqui nenhuma pressão a nada. Sabia-se que o Palhinha dava preferência ao São Sporting. Pinners. Não, mas lá está. Acho que essas declarações também são elucidativas daquilo que João Palhinha quer. E eu comecei por dizer, se o Bayern, ao dizer que o Palhinha está dispensado, está a dizer, se o Benfica quiser, neste momento são 3 a querer. Não são 2, são 3. Mas se ele quiser muito jogar no Benfica, se só quiser jogar no Benfica, ele vai jogar no Benfica. Há um que quer, mas é troco de 20 milhões de euros. Portanto, Sim, não é muito mas vamos ver se esse negócio não se poderá fazer por empréstimo No final, lá está. ou por valores, no final do mês. ou por valores mais baratos. No final do mês. Mas o Benfica acho que não pode esperar muito mais. Vamos ver Eu o acho que o Benfica não devia parar à espera do Palhinha, porque lá está. Não acho que seja o Palhinha ou é o caos no meio campo do Benfica. E acho que o Benfica já poderia Mas ter aí avançado. o travão tem que vir de cima, lá está, isso que estávamos a discutir há pouco, não é? Acho que o Rui Costa e Mário Branco, se percebem que não conseguem contratar o João Palhinha, não prolongam mais a espera. Digam ao Marco Silva que não dá e partam para outro. Porque parece-me que é uma coisa que não tem efeito, Portanto, vamos nós partir para outro tema que eu acho que vocês também vão gostar de comentar. André Vilas-Boas entende que Luciano Gonçalves devia suspender temporariamente as funções como presidente do Conselho de Arbitragem. O presidente do Futebol Clube do Porto reage por escrito na revista Dragões às mais recentes notícias que dão conta da investigação da Polícia Judiciária às suspeitas nas nomeações de árbitros. Escreve Vilas-Boas que uma nova época começa com uma ameaça à serenidade e à credibilidade das competições. Acrescenta que o Futebol Clube do Porto alertou várias vezes para as fragilidades do Conselho de Arbitragem e, embora sublinhe que não faz condenações públicas ou tire conclusões antecipadas, sugere que Luciano Gonçalves suspenda temporariamente as funções enquanto defende o seu bom nome e os factos são esclarecidos. Não por antecipação de culpa, mas, explica Vilas-Boas, como proteção do próprio e da instituição que representa. Sérgio, compreendes esta posição de Vilas-Boas? Acho que compreendo, porque acho que está toda a gente a posicionar-se. No fundo, toda a gente quer marcar uma posição sobre o tema da arbitragem. Sinceramente, acho que mais do que querer uma solução a curto prazo, todos os clubes estão a dizer nós estamos atentos. É o recado que todos querem passar, estamos atentos e com isto ter algum tipo de condicionamentozinho, pressãozinha, aquela coisinha pequenina. Porque tenho a certeza que à primeira nomeação de um árbitro que o Porto não gostar, lá vem a conversa, este senhor que nomeia os árbitros já devia ter suspendido o seu mandato ou não devia estar lá. Da próxima vez que Fábio Veríssimo for nomeado para um jogo do Porto, como foi na Taça de Portugal do ano passado, e isso pôs muitos telefones a tocar neste país, com essa nomeação de Fábio Veríssimo para o Porto Benfica da Taça. Se calhar vamos ouvir outra vez a ladainha do este senhor não tem condições. Portanto, acho que esta notícia que hoje soubemos, com detalhes da investigação da Polícia Judiciária, li o texto todo do Público com atenção, e parece-me que é mais uma investigação que vai acabar na gaveta, arquivada. Não estou a ver como é que a matéria que lá está possa vir a ser alvo de um julgamento. Acho que não estamos muito longe disso, porque é tudo um bocadinho baseado em suposições, em coincidências e mais nada. E acho que quer em processos disciplinares, quer em processos de crime, processos judiciais,
é preciso muito mais do que meros achismos e Sendo que este processo, estás mais por dentro do que eu, parece-me que já foi arquivado pelo menos pelo Conselho de pelo Conselho de Justiça, mas há uma investigação da Polícia Judiciária porque a Justiça Desportiva, o Conselho de Justiça ou o Conselho de Disciplina, não podem usar nos seus processos alguns meios de provas que estão ao dispor da Justiça Criminal, nomeadamente escutas e mensagens e tudo mais. Há mensagens do WhatsApp enviadas e trocadas que algumas foram apagadas, há forma de as recuperar, e isso vai estar, de certeza, seguramente, creio, na investigação da PJ. Mas aquilo que eu hoje li de toda a notícia e daquele, vou-lhe chamar quase ditado, que foi feito hoje na notícia que vi, diz-me que não há ali nada concreto e sólido que permita uma ida a julgamento de alguém por interferências ou ingerências ou influência nas nomeações. Parece-me que é tudo desnecessário. É desnecessário o Presidente do Conselho de Arbitragem andar a falar com os clubes como fala, e foram 63, creio eu, clubes que foram ouvidos no ano passado. Acho uma aberração, sinceramente. Não entendo porque é que o Presidente do Conselho de Arbitragem dá tanta conversa aos clubes. Não entendo, não faz sentido nenhum. E a partir do momento que há conversa aos clubes, permite que estas portas se abram. E estas portas de suspeição. Que conversas é que são? Como é que são? O que é dito? O que é que não é dito? E temos aqui a sensação de que há uma tese, uma cabala para favorecer o Estrela da Amadora. Pronto, é o que parece. Rafael, Vilas Boas aqui a defender a suspensão de Luciano Gonçalves. Achas que é uma forma de pressãozinha, como dizia o Sérgio? Também. Pode não ser a única, mas eu acho sempre que os clubes muito dificilmente querem melhorar algo no futebol português. Há sempre uma intenção qualquer por trás normalmente. E na altura em que o caso é disputado, eu creio não estar enganado, creio que foi o Futebol Clube do Porto que pediu uma tomada de posição mais vincada, pública, por parte de Pedro Proença, / Federação Portuguesa de Futebol. Creio que nunca chegou a acontecer. Eu creio que Pedro Proença... A Liga escreveu uma carta à Federação, a Pedro Proença, a pedir satisfações sobre o momento da arbitragem, o que é que estava a acontecer. Nunca teve resposta, e na última reunião da Federação, onde está Reinaldo Teixeira, Presidente da Liga, que por inerência é também Vice-Presidente da Federação, Reinaldo Teixeira perguntou ao Pedro Proença onde é que estava a resposta. E Pedro Proença disse que não era responsabilidade dele, apesar de ter... E em público ainda não falou, creio. Não. Não era responsabilidade dele, até disse que para falar daquilo é preciso o Luciano Gonçalves, Presidente do Conselho de Arbitragem, isto apesar de Duarte Gomes ter sido nomeado pela direção da Federação, não foi pelo E é o Conselho de Presidente da Arbitragem. Federação Portuguesa de Futebol, portanto é o responsável máximo no futebol português, portanto é estranho que não haja uma tomada de posição pública. Agora vamos ver se o Porto não voltar a ficar a falar sozinho, porque foi aquilo que aconteceu. Na primeira tomada de posição pública, nada aconteceu. O Benfica também pediu uma reunião de emergência à Federação Portuguesa de Futebol na altura, quando o caso explode também. Creio que o Benfica também ficou, pelo menos essa reunião, creio que não chegou a acontecer. E, portanto, acho que há sempre aqui uma pressãozinha, porque, enfim, eu já ouvi muitas vezes, neste espaço, noutros, que este ano vamos ter 3 clubes na Liga dos Campeões e, portanto, vai haver menos barulho em torno da arbitragem. Não é o que parece. Eu devido mais dessa tese, honestamente. Acho que o barulho vai ter sempre tendência a aumentar. É tudo igual todos os anos. Não é a questão de ir ou não ir à Liga dos Campeões. O Futebol Clube do Porto, no ano passado, cedo se percebeu que ia à Liga dos Campeões. E também, algumas jornadas do fim, também se percebeu que ia ser campeão mesmo. E não é por isso que fez menos barulho em torno da arbitragem. Portanto, interessa pouco se este ano vai haver 3 clubes a irem à Liga dos Campeões, porque o terceiro vai ser sempre diferente do primeiro, todos querem ser campeões e continua a haver a ideia de que se falarmos muito de arbitragem, se calhar vamos conseguir o nosso objetivo. Entendes que Vilas Boas tem esta Agora este posição, caso, desculpa, a Rita, defender agora a este caso é suspensão? muito diferente, obviamente, que aquilo que fomos falando ao longo da temporada, que é se é penalti, se não é penalti. claro. Isto estamos a falar de todo um sistema no futebol português. Mas sentes que esta posição de Vilas Boas pode, de certa forma, colocar em causa até o princípio da presunção de inocência de Luciano Gonçalves? Não, entendes que eu faço? Não, eu consigo perceber a posição de André Vilas Boas, consigo perceber se Luciano Gonçalves vê o seu nome envolvido num caso importante. Isto acontece no futebol, acontece na política, as pessoas pedirem às pessoas envolvidas nos casos para saírem de cena. E André Vilas Boas, num parágrafo, honesto ou não interessa, mas diz isso num parágrafo
não é uma assunção de culpa, é até Sim, para proteger sim, o sim, próprio Luciano Gonçalves, algo assim do género. Portanto, não é por aí. Muito bem, obrigada Rafael, obrigada Bruno, obrigada Sérgio pela companhia neste Record na Hora.